Olá, sejam todos bem-vindos de volta. Pessoal, eu quero um recado. A emissão de certificados será de acordo com as horas de participação de cada usuário que serão contabilizadas no sistema. Então, os certificados estarão disponíveis em até 7 dias úteis após o evento. E a gente vai para essa palestra do dia, é meditação e bem-estar na sala de aula. O mediador é Rafael Ávila, diretor de inovação e tendências em educação da Ânima. Os palestrantes Nelson Nisquier, diretor-presidente da ABMS e reitor da Unicarioca, e também Kleber Tani, professor de meditação transcendental. Sejam todos bem-vindos. Rafa, passo a palavra da sala para você. Gente, muito boa tarde, bem-vindo a todas e todos. Para mim é uma honra estar aqui com dois grandes professores, o professor Celso, que já tivemos uma jornada de aprendizados juntos alguns anos atrás, e o prazer de conhecer hoje o professor Kleber, que vai abrilhantar nosso momento da meditação, trazendo um pouco dos conhecimentos sobre a meditação transcendental. E eu queria convidar a todos, a refletir um pouco o quanto esse tema tem se tornado caro na educação, O quanto esse assunto da meditação, não só na educação, mas para todos os segmentos, tem se tornado, um elemento muito importante e muito debatido. Então, acho que é muito oportuno essa abertura que a gente tem para falar disso nos maiores eventos de educação do Brasil e do mundo. E eu queria convidar o professor Celso para que ele profira as suas palavras iniciais. Na sequência, chamamos o professor Kleber. Professor Celso, muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Prazer te rever. Na nossa jornada em Israel, tivemos a oportunidade de conhecer instituições fantásticas e você faz um trabalho belíssimo também de inovação no Grupo Ânima. É um prazer estar aqui junto também com meu querido mestre e guru Kleber Tani. Quero agradecer a BET Educar, a BET Brasil, uma instituição que eu faço com muita honra a participação no conselho, a Cláudia Valério, a Adriana, a Carolina, a Aline, todas que ajudam a colocar a jornada BET online no ar. Uma satisfação muito grande estar aqui para falar de um tema que eu particularmente adoro e acredito que é o tema da meditação na área de educação. Eu aqui hoje eu pretendo fazer algumas considerações usando dois bonés. O primeiro é o meu boné de educador, reitor da Unicarioca já há 31 anos, e também presidente da Associação Brasileira de Mantenedor Superior. Mas eu tenho um boné também como meditou há 15 anos. Comecei a meditação transcendental com o professor Kleber em 2005, e desde então eu me tornei um grande buscador de novos conhecimentos sobre essa técnica fantástica e estou convencido de que ela tem um lugar importantíssimo na educação, principalmente nesse momento em que se fala tanto da saúde mental dos estudantes e também dos professores e também dos gestores. Quando a gente fala de meditação, eu fico sempre refletindo na ótica, por exemplo, de um estudante de educação física hoje numa universidade brasileira. Não só em educação física, em psicologia, em outras áreas da saúde. Vejam, nós ensinamos tudo sobre o movimento humano. Sabemos como levantar peso, como correr, esportes em geral. O foco hoje de toda a educação na área de saúde é sobre o movimento. Aliás, eu diria que todo o ambiente de trabalho hoje tem a ver com desempenho. Quanto mais, melhor. Se fosse possível, a gente nem dormiria à noite, para que a gente possa estar sempre produzindo. Nesses tempos, inclusive, de pandemia, parece que o mundo gira 24/7. E que nós estamos o tempo inteiro conectados, o tempo inteiro produzindo. Isso é o que se espera de nós. Mas e o descanso? Por que não se ensina nas universidades o descanso humano? O descanso que fica relegado àquelas horas de sono, cada vez menos horas de sono, infelizmente, mas ele não é conhecido. A fisiologia do descanso não é tão conhecida quanto a fisiologia do movimento. A meditação
ela surgiu, né, como uma técnica oriental, exatamente para nos levar para aquele espaço que existe entre dois pensamentos, para aquele mergulho em si, para que a gente possa voltar revigorado. A meditação é um descanso em alerta. Quer dizer, nós ficamos alertas e, ao mesmo tempo, relaxados. É quase que uma higiene mental, né? Uma disciplina de autocuidado que nós precisamos ter, né, conosco. Eu faço a meditação 2 vezes por dia, né? 20 minutos pela manhã, 20 minutos no final do dia. E esse descanso me permite ser muito mais produtivo nas atividades que eu exerço, e isso eu descobri desde o início da meditação. Mas não leve em conta só a minha palavra, né? Eu quero compartilhar com vocês, obviamente, a minha experiência, mas leve em conta também a pesquisa científica, né? Desde que a meditação transcendental, que é a técnica mais pesquisada, com mais trabalhos publicados até hoje, desde que ela foi introduzida no Ocidente pelo Maharishi, e o Kleber certamente pode contar um pouco mais dessa história, ela foi submetida a um intenso escrutínio, e o que se percebeu é que a prática regular da meditação de fato altera o cérebro humano, né? Usa a nossa neuroplasticidade, porque ela se torna um hábito, e isso produz pessoas com mais criatividade, com mais autocontrole, com mais foco, com mais equilíbrio, com mais resiliência, né, que é uma palavra da moda também em educação e no mundo do trabalho. Enfim, uma pessoa que sofre menos os efeitos do estresse. E não preciso dizer que a gente vive tempos muito, muito, muito estressantes. Portanto, eu considero a meditação como uma técnica parte das chamadas habilidades socioemocionais, ou soft skills, que hoje se fala muito da importância da introdução dessas habilidades nos currículos, tanto das escolas quanto das universidades, e o Rafael aqui tem uma experiência fantástica que ele pode também, quem sabe, compartilhar com a gente aqui, me dizia um pouco antes de começar o nosso papo. Lá na Unicarioca, nós começamos a introdução da meditação transcendental a partir dos dirigentes e dos coordenadores, porque eu pensei, poxa, se todos conhecerem, né, vai ficar mais fácil introduzir para os professores e para os alunos. Então, desde o nosso pró-reitor acadêmico, o professor Max Damas, que se tornou também aluno do Kleber, até outros dirigentes, nós começamos gradualmente a introduzir a meditação transcendental como uma ferramenta de melhora pessoal e profissional dos gestores, futuramente de todos os professores, e em seguida, certamente, dos alunos, que serão muito impactados, né, penso eu, no seu aproveitamento dos estudos. Eu vejo que, no lado dos estudantes, pelo lado da autogestão emocional, do aumento da resiliência, da criatividade, é muito importante práticas que valorizem esse autoconhecimento. Os professores nem se fala, né? A questão do burnout hoje dos professores é fato, ainda mais agora, como inclusive esse vídeo lindo que foi apresentado antes da palestra mostrou. Quer dizer, muita pressão de trabalhar dentro de casa, né? Os professores de fato foram verdadeiros heróis da pandemia, mas isso trouxe muito burnout, e certamente é importante, junto com todo esse esforço, que haja também o necessário descanso, a necessária higiene mental que a meditação trará para o docente. E os gestores, na medida em que eles também sofrem todas as pressões de desempenho, de resultado, toda essa crise também econômica decorrente da pandemia, isso também coloca os gestores num patamar de muito estresse. Certamente a meditação pode ajudar no sentido de fazê-los mais equilibrados, mais conscientes, e assim eles vão poder gerenciar melhor os conflitos naturais de uma vida intensa que leva o gestor educacional. Quando eu reflito sobre como a meditação pode ser introduzida, no ensino médio, por exemplo, eu vejo uma oportunidade muito grande para que ela faça parte, dentro da BNCC, do chamado projeto de vida e carreira do estudante, né, que muitas instituições estão pensando como eu vou trabalhar o projeto de vida do estudante. Ora, a primeira coisa que o estudante tem que saber é se conhecer.
E esse mergulho no interior, esse mergulho que a meditação traz, certamente vai fazer com que o estudante possa fazer uma escolha melhor para a sua vida, para a sua carreira. Portanto, eu vejo uma oportunidade muito grande da meditação se tornar uma prática como parte da carga horária, da trilha, referente ao projeto de vida e carreira do estudante. No ensino superior, eu vejo algumas oportunidades. Por exemplo, por que não introduzir essa prática nas licenciaturas, já que elas formam os futuros professores? E certamente, se eles souberem do benefício da meditação e se tornarem meditantes, e é importante que haja a disciplina para que vire um hábito a meditação, ela é muito, a técnica é muito simples, mas ela depende da prática habitual. Se nós introduzirmos a meditação na formação inicial dos docentes, olha o potencial que nós podemos ter para a introdução futura também em todas as escolas no Brasil. Nós, lá na BMS, né, que é uma associação que congrega instituições particulares de todo o Brasil, as particulares formam mais de 70% dos novos professores do Brasil. Então há uma responsabilidade muito grande e um potencial que nós podemos ter, inclusive, de introduzir essa técnica na formação docente. Uma outra oportunidade também, agora, inclusive, no ensino superior, com a obrigatoriedade da introdução da extensão universitária nos currículos da graduação, é uma obrigatoriedade que deve ser cumprida até o final do ano. Muitas instituições vão adotar a aprendizagem baseada em projetos. Então, muitos projetos podem ter também a meditação como uma base. A partir de uma prática regular de meditação, esses jovens vão poder aprender a gerenciar melhor as suas vidas e esses projetos de extensão que as instituições vão poder organizar como parte dessa obrigação das diretrizes curriculares. Enfim, são oportunidades que eu penso que são únicas e oportunas para esse momento em que a gente está vivendo de transformação digital da educação, mas também de transformação digital das nossas vidas. O que nós estamos construindo, né, e defendendo aqui é a chamada educação baseada na consciência. Vejam bem, existe o conhecimento, mas existe o conhecedor e o processo de conhecer. Como nós podemos ensinar, transmitir conhecimento se nós não conhecemos o próprio conhecedor, que somos nós? Deveria ser, portanto, uma obrigação na formação de um educador que ele se conheça mais profundamente. E essa prática serve para esse mergulho em si, para uma educação baseada nessa consciência de si. O psicólogo William James, que é um dos fundadores da psicologia moderna, ele disse que a educação por excelência é a educação da consciência. Ele percebeu naquela época, né, sem nenhuma influência oriental, que conhecer a nós mesmos é o princípio de todo o processo de produção e transmissão de conhecimentos. Então é isso que eu penso que seja um futuro bastante interessante para a nossa educação e uma jornada para todos os educadores. Nós temos, infelizmente, ainda muitos educadores que têm o chamado modelo do balde. Acho que foi Paulo Freire que chamou muito bem isso de educação bancária. É que nós vamos fazendo um depósito na cabeça do aluno, né? Um depósito, nós vamos, como se fosse o aluno fosse um balde, nós vamos enchendo a cabeça dele de pedrinhas. Aí quando a gente enche aquele balde de pedrinhas de conhecimento, a gente joga ele para o mundo e assim, agora você está pronto. Nada mais longe do que a verdade, ainda mais nesse mundo em que desaprender é tão importante quanto aprender ou reaprender. Então, em vez de nós termos uma educação bancária, ou uma educação do balde, de encher pedrinhas, que tal uma educação que alargue o tamanho do balde, que alargue a consciência do aluno, que faça com que ele tenha capacidade crítica de perceber a diferença entre fato e opinião, que ele se conheça, porque ele se conhecendo, ele pode conhecer melhor o mundo. Que tal trabalhar, portanto, esses soft skills, por exemplo, como a meditação, de maneira em que a gente tenha, de fato, um aluno que saia da escola, que saia da universidade, com uma consciência ampliada de si mesmo, do outro e do mundo. Eu acho que a gente vai, assim, criar uma cultura de mais tolerância na escola, de mais empatia, que é outra
coisa que as pesquisas mostram que a meditação aumenta, que é a capacidade de empatia. E, portanto, vamos ter um ambiente escolar, na volta da pandemia, muito mais propenso a essa tolerância, a essa cultura de solidariedade, que é o que nós precisamos cada vez mais nesse mundo tão desafiado por tantas crises. Então, eu encerro aqui a minha rápida consideração sobre os potenciais da meditação, com a certeza de que o professor Kleber, meu guru, ele pode contribuir com muito mais detalhes sobre o potencial da meditação, em especial da meditação transcendental, mas eu fico aqui com essa visão otimista. Está nas nossas mãos. Nós precisamos tomar a jornada do interior, da busca de si mesmo, do descanso proativo, que é o que a meditação trouxe para mim, e eu assisto, leio e vejo os trabalhos científicos que ela tem trazido para todos os que buscam a meditação como uma prática diária de higiene mental e de saúde. Muito obrigado. Era o que eu tinha a contribuir para esse debate. Maravilha, Celso. Antes de eu passar a palavra para o professor Kleber, que vai para a gente demonstrar também alguns elementos da meditação transcendental, eu queria só fazer um rápido apanhado, né, daquilo que o professor Celso contribuiu com a nossa discussão. Eu acho que no primeiro momento ele falou, né, da meditação como uma skill, e a gente sabe da evolução da escola, né, muito centrada nas hard skills, ou nas chamadas habilidades duras ou cognitivas, para habilidades não cognitivas ou socioemocionais. Eu acho que isso é um caminhar que a educação brasileira vem percorrendo nos últimos anos. O professor comentou também muito sobre a dimensão da produtividade, né, que a gente ganha a partir do momento em que a gente consegue fazer uma higiene mental. Então, a cada dia, a cada fim de dia, a gente consegue fazer essa higienização, é um elemento muito importante. Mas o professor destacou também a dimensão das pesquisas acadêmicas e científicas, que cada vez mais balizam o entendimento, né, de que a meditação não é um modismo, né, de que a yoga, a meditação, o processo de autoconsciência é um elemento fundamental ancorado na ciência. Comentou, eu acho que de uma forma muito pertinente, o mecanismo de estresse e desestresse, né? A gente talvez tenha muitos mecanismos de estresse e poucos mecanismos de desestresse, e que a meditação pode trabalhar isso, inclusive tendo em vista que o nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade enorme e, portanto, ele pode ser adaptado a uma nova realidade. Eu gostei de destacar ainda na fala do professor Celso, que a gente precisa ser o exemplo que a gente quer, né, professor? Se a gente quer que os nossos alunos meditem, se a gente quer que os nossos alunos entendam a consciência e a necessidade de se autoconhecer, que nós sejamos esse exemplo para eles, então gestores, professores, que também meditem. Né? Achei muito interessante o professor colocar a dimensão de o quanto isso é crucial, eventualmente, na formação dos próprios educadores brasileiros, né, e que, portanto, isso poderia fazer parte do currículo não só dos estudantes, mas como também da formação dos educadores, destacando as diversas oportunidades, como a extensão e uma educação estruturada na consciência dentro do próprio currículo. Então, se eu puder, como mediador, trazer um resumo da fala do professor Celso, antes de passar a palavra, é isso que eu gostaria de trazer. Professor Kleber, agora é com o senhor. Vamos lá. Não me chama de senhor, não, Rafael. Eu fico... Muito obrigado. Então, vamos lá. Nosso professor, nosso guru, vai nos ensinar hoje sobre a meditação transcendental. Muito obrigado. O significado da palavra guru é aquele que dá a luz, né? Aquele que ilumina. Eu gostaria muito de merecer esse grande elogio da sua parte, do professor Celso, e realmente eu tenho me esforçado nos últimos 45 anos nesse sentido, no sentido do autoconhecimento. Eu trouxe para vocês um pequeno vídeo que eu acho que pode ilustrar o que tem sido feito nas escolas ao redor do mundo através de uma fundação muito empenhada no desenvolvimento da consciência
né, a educação baseada na consciência, que é a Fundação David Lynch. Eles conseguiram implementar a meditação transcendental em centenas de escolas ao redor do mundo todo. E o assunto meditação para a gente, especificamente meditação transcendental, é um assunto absolutamente sério. O que nós vemos hoje em dia, especialmente por conta da pandemia, é que o tema meditação ele está muito em voga, ele praticamente explodiu, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de ficarem sozinhas e elas se deparam consigo mesmas e muitas vezes o que tem ali dentro não é muito agradável, não é muito confortável para ser observado. Então, o assunto meditação, que tem por objetivo o autoconhecimento, tem sido muito enaltecido. Agora, para nós, e eu me refiro à Sociedade Internacional de Meditação, o assunto meditação ele é levado absolutamente a sério. Nós temos 16 prêmios Nobel praticando meditação transcendental ao redor do mundo. Nós temos 900 pesquisas randomizadas, apresentadas em grandes universidades, por grandes revistas como Science, Jornal Americano de Fisiologia, Lancet, e que demonstram que a metodologia aplicada nesse sistema de meditação é muito eficiente, ela traz realmente uma experiência que nós podemos observá-la, podemos comprová-las num laboratório. E antes de entrar nesse assunto, né, de uma forma mais profunda, mais detalhada, nós conseguimos colocar para o pessoal esse pequeno vídeo? É possível? This is a rough neighborhood, and it becomes a struggle for a lot of the kids. It becomes a struggle. A lot of kids in my environment feel like they probably won't make it to their 18th birthday. When they come from traumatized neighborhoods, a lot of times they bring those stresses here. When I'm with my friends, I always make sure we're looking around because you never know, things happen. They walk in the door feeling like they don't have a shot. Every day I would get a call that there is a fight at the corner of the street, that there is a stabbing. O índice de drogas aqui é muito grande. If we're not able to find solutions, these children may be lost. Quando é 8h15, bate o sinal e aí todos eles param o que estão fazendo e meditam. A través de la meditación empezamos a ver que se están alejando de las drogas. Hemos combatido la cuestión de las peleas, las agresiones. पढ़ाई में भी मदद मिल रही है, जैसे आसपास में मन भटक जाता था अब वो भी नहीं हो रहा है और अंदर के बहुत सारे रोग बीमारियां वो सब भी अब दूर हैं. When our girls come in and they are just a wreck, and then they do quiet time, it's like it just smooths that out. And they walk out of the room feeling normal, feeling centered, and that's huge. If we can get that change within each one of us, the change from within, we will change the school and we will in turn change the community. Muito bom. Legal, né, Celso? Hein, Rafael? Bem bonito, né? Muito. Imagens ótimas. Eu preciso destacar aqui que o assunto meditação ele vem
do que é chamado de yoga. Yoga é um dos 6 sistemas de um dos 6 sistemas de filosofia que vem da Índia. 5 desses sistemas são teóricos e um deles é prático. O que é prático é chamado de yoga, que significa união. União do personagem, da pessoa, da máscara, daquilo que nós fomos educados, educação familiar, política, social, religiosa, desportiva, acadêmica, com a nossa essência, o que hoje em dia tem sido chamado de inteligência espiritual. Nós temos a inteligência intelectual, a inteligência emocional, e hoje em dia muitas das teses de mestrado na Europa têm apresentado esse novo conceito, inteligência espiritual. Yoga, que significa união, se subdivide em várias áreas. Nós temos vários sistemas de yoga. Vejam bem, isso é muito antigo. Alguns deles, como Hatha Yoga, Kriya Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga e por aí vai. E daí, de um desses sistemas, vem a meditação transcendental. Ela tem um protocolo muito específico, ou seja, um passo a passo muito definido, o que nós não encontramos com outras técnicas de meditação, ou com a maioria das técnicas de meditação. Por exemplo, quando nós falamos sobre mindfulness, é uma técnica que não tem, ela é praticada de forma diferente, ensinada de forma diferente por diferentes instrutores. No caso da meditação transcendental, não. A metodologia é absolutamente organizada, o passo a passo, esse protocolo, através do qual a pessoa sai de um nível superficial de funcionamento da mente, vai experimentando níveis cada vez mais refinados, até que num dado momento ela é capaz de perceber o lugar da onde um pensamento nasce. Então, através desse mergulho, através desse processo de transcendência, o indivíduo é capaz de localizar a sua atenção por trás dos pensamentos. Ele é capaz de perceber o intervalo entre um pensamento e outro, como o professor Celso disse há pouco. Nós chamamos isso de self, o que é chamado também de consciência pura. O Celso apresentou aqui o conhecimento como sendo dividido em 3 aspectos. Quem conhece, o que deseja conhecer e o processo de conhecimento usado para que isso ocorra. Então eu, Kleber, vou estudar matemática para tentar construir uma ponte. Eu vou estudar física para entender como os corpos celestes se movimentam no universo, no espaço. E nós temos dedicado toda a nossa energia, todo o nosso trabalho no aprimoramento do processo de conhecimento, tentando aumentar a nossa capacidade de conhecer as coisas. Porém, o conhecedor ele tem sido deixado de lado. E o conhecedor não é a personalidade, não é o ego, não é a individualidade. É um valor muito profundo, eu poderia chamar de campo, é um valor de campo, através do qual o indivíduo é capaz de perceber o mundo. Então, a percepção ela se dá antes do intelecto. Eu primeiro percebo, depois eu racionalizo aquilo que eu percebo. O que está sendo proposto aqui através da meditação transcendental é o desenvolvimento do conhecedor, é o desenvolvimento da consciência pura, não é a consciência do Kleber, 60 anos de idade, professor de educação física, botafoguense, carioca, etc, etc. Esses são os valores da superfície, são os valores da personalidade, da máscara, da persona. O objetivo é levar para a área da educação uma técnica através da qual o estudante seja capaz de todos os dias, antes do início da aula, sentado confortavelmente, entrar em contato com esse campo de consciência que é puro. Essa perspectiva é de uma paz interior muito grande. A pessoa se mantém absolutamente consciente. E essa paz, ela envolve uma sensação de prazer, de bem-estar também imensa.
o que permite que o indivíduo identifique a felicidade mais no ser, mais no seu interior, do que no lado de fora, do que mais do que no ter. Né? Então, quando a pessoa abre os olhos e vem para fora após a meditação, ela traz essa estabilidade, esse equilíbrio, essa equanimidade pertinente a essa paz interior para o processo de pensar. Então, o pensamento se torna muito mais bem estruturado, muito mais organizado, muito mais claro. A percepção se torna muito mais ampla. Então, o indivíduo é capaz de observar em tudo que ele faz detalhes que anteriormente ele não conseguia experimentar, ele não conseguia perceber. Isso confere ao indivíduo um grau de expertise muito grande, uma capacidade de aprendizado muito rápida, porque a mente se encontra muito clara. Isso implica em aumento da concentração, criatividade, um raciocínio muito mais rápido, um aumento da habilidade de você manter o foco sem perder essa noção de campo, sem perder essa perspectiva, eu vou usar o termo aqui, de ilimitação. A vida, na sua essência, ela é infinitamente grande para todos os lados, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E isso permite que a pessoa tenha muito mais componentes para se relacionar com o mundo. Ou seja, ele não fica preso apenas na perspectiva do personagem. Ele traz a sua percepção para um nível muito amplo, que é o nível do self. Né? A gente pode chamar de fonte dos pensamentos, consciência pura, centro da psique ou psique. E é esse valor de estabilidade, de amplitude, que é usado na área da educação por uma captação maior de recursos para que a pessoa possa crescer. O que nós vemos hoje em dia, e muito na minha área de educação física, é que as pessoas confundem muito tensão com atenção. Elas acham que para estarem atentas, elas devem estar agitadas, de uma forma geral. E isso faz com que o indivíduo mantenha um ritmo metabólico muito instável, muito acelerado. Isso, obviamente, com o tempo, gera um nível de estresse muito alto. E isso traz um problema muito grande, porque o estresse ele bloqueia a eficiência. Quando meu nível de estresse aumenta muito, meu rendimento cai. A minha memória cai, a minha concentração cai, a minha criatividade diminui, e por aí vai. Então, é muito importante que, nos dias de hoje, nós tenhamos uma qualidade de repouso que se equipare à quantidade e à qualidade de estímulos em função de todo o crescimento científico e tecnológico. No nível mental, o que você implementa é um desenvolvimento da mente consciente. Você vai colocando luz em áreas da mente que normalmente são obscurecidas. Você vai tornando a mente inconsciente consciente. Então você tem mais ferramentas para lidar com as questões do dia a dia. Você consegue pensar com a mente silenciosa e não com a mente agitada. Quando a mente está quieta, quando você pensa, você é capaz de manter o foco sem deixar que a sua mente escorregue tanto para o passado ou viaje tanto para o futuro. Ao mesmo tempo em que você é capaz de permanecer nesse campo de consciência pura enquanto você raciocina. Isso te dá uma dimensão de campo dentro das especificidades. Então agora eu tenho que estudar matemática, daqui a pouco eu tenho que estudar química, daqui a pouco eu tenho que estudar física. Não, agora eu tenho que me preocupar com o meu almoço. Todas essas questões distintas do dia a dia, quando elas são levadas a cabo com essa base de amplitude, de infinitude, elas são desempenhadas com muito mais categoria, com muito mais mérito, com uma capacidade de realização muito maior.
Quando mentalmente esse processo ocorre, que é um mergulho mental, e mais uma vez, para isso existe um protocolo muito definido, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, metabolicamente você experimenta um relaxamento fantástico. Para vocês terem uma noção, durante uma noite de sono, o consumo de oxigênio, em média, ele cai em 8%. Você precisa de 6 a 8 horas de sono, né, para ter esse rendimento. Durante a prática da MT, né, como a gente chama, você num período de 7 a 15 minutos de prática, você consegue uma redução de até 60%. Então você tem um nível de relaxamento muito mais profundo do que o sono, num espaço de tempo muito pequenininho e com um detalhe, você não perde a consciência. Essa foi uma das primeiras pesquisas com meditação transcendental, acreditada ao Dr. Robert Keith Wallace, que está vivo aí, ainda estudando os efeitos da técnica, onde ele conseguiu detectar um quarto estado de consciência. Esse quarto estado de consciência é diferente do sono, do sonho e da vigília. No quarto estado, você consegue um nível de relaxamento muito mais profundo do que o sono e, ao mesmo tempo, um estado de alerta mental muito maior do que a vigília. Foi chamado de estado de repouso em alerta. Então imaginem que isso para a fisiologia é um bálsamo. Porque o sistema nervoso ele busca equilíbrio, homeostase. E em função do estilo de vida que nós temos hoje em dia, esse equilíbrio ele vai sendo perdido. O indivíduo se acostuma a um ritmo metabólico muito excitado, muito agitado. E isso, com o passar dos anos, promove um envelhecimento precoce. Por exemplo, a quantidade de radicais livres no sangue aumenta muito e todas as doenças degenerativas estão associadas a uma quantidade de radicais livres elevadíssima. Então, no momento em que você, 2 vezes por dia, consegue trazer o seu ritmo metabólico para um estado muito estável, você está passando uma mensagem para o seu corpo. Olha, você é inteligente, porque a fisiologia tem inteligência própria, usa essa inteligência para coordenar todos os processos internos. Sistema nervoso autônomo. Né? Nós vemos, por exemplo, que o desenvolvimento é tão grande hoje em dia que nós conseguimos reproduzir o indivíduo através de uma célula, engenharia genética. Né? Membrana, núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria, retículo endoplasmático. A célula tem uma inteligência fantástica. Agora, quando o nível de estresses é muito alto, essa inteligência ela começa a se perder. Então a pessoa começa a se acostumar a funcionar de uma forma muito excitada. Imagina um sistema em que você exige muito dele, né, e ele rende muito pouco. É o que acontece com o nosso corpo. Imagina um carro parado que você fica acelerando o tempo todo, acelerando, mas você não está andando com o carro, porque acelera o tempo todo. O que nós vemos hoje em dia é uma qualidade e quantidade de estímulos infinitamente maior do que há 40 anos atrás e uma qualidade de repouso bem pior do que há 40 anos atrás. Haja visto a quantidade de Lexotans que são vendidos nas farmácias. Então, professor, o que você deixa tem eu puxar. Claro, claro. Eu ia até puxar um gancho nessa sua fala, professor, que a gente tem olhado muito, né? A medicina tem trabalhado muito na dimensão da cura a partir de uma doença, né? Então, a gente tem, né, esse viés dos medicamentos e dos tratamentos. E o que o senhor está trazendo, querendo ou não, é que quando a gente, né, na yoga, na meditação, a gente consegue, de alguma forma, fortalecer o nosso sistema imunológico como um todo, na nossa fisiologia, para lidar, inclusive, com os desafios que a vida traz, não é isso? Perfeito. Você só não precisa me chamar de senhor. Então vamos lá. Kleber, é o seguinte, a gente está agora nos minutos finais da nossa conversa,
simplesmente, é sempre assim. Quando o papo é muito rico, tá bom. A gente acaba entendendo que ele é curto. O que eu gostaria, se me permitir destacar da apresentação, é que nós estamos realmente falando de um protocolo conhecido, um protocolo testado, um protocolo cientificamente ancorado, e não precisasse ser cientificamente ancorado, né? A gente que pratica meditação, a gente sente no nosso próprio corpo, na nossa mente, as mudanças. Mas eu queria fazer um destaque na sua fala, professor, se me permite, que é sobre, de novo, esse mecanismo do simpático e do parasimpático. Hoje nós temos vários estudos avançados na neurociência, né, e o David Lynch, além de um grande fomentador da meditação transcendental, também apoia pesquisas na área da neurociência. A gente sabe que esse mecanismo, né, ele precisa estar efetivamente regulado. Ou seja, o mecanismo de estresse, o simpático, o parasimpático, no nosso organismo, eles têm estado disfuncional, com mais possibilidade do estresse do que do desestresse. Então, o protocolo da meditação transcendental, ele vai nos ajudar a regular isso, e vai, obviamente, para uma criança pequena, para um estudante adolescente, ou para um gestor de uma escola, por exemplo. E aí tem uma pergunta, que obviamente é uma pergunta feita por algumas pessoas da audiência, sobre as meditações de forma geral. Eu conheço a meditação, respeito muito a trajetória, né, da transcendental, o seu respaldo. Tem uma professora aqui que pratica o Zazen, né? Eu sou um professor de Kundalini Yoga e eu pratico as meditações da yoga. Muitos colegas, como eu digo, trabalham mais. O professor fez um alerta sobre que nesse mundo, né, da meditação, muito charlatanismo, né, muitas soluções que não são demonstradas podem ocorrer. Mas qual é a opinião de vocês dois sobre, né, as outras diversas meditações, a do budismo tibetano, do zen budismo, das yogas? Eu costumo dizer que é melhor a gente meditar talvez uma coisinha um pouquinho errada do que não meditar at all, como diz assim em inglês, né? Mas eu queria ouvir a opinião de você sobre essas outras linhas meditativas, entendendo, obviamente, a seriedade do protocolo da transcendental. Posso, Celso? Depois eu falo também. Ótimo. Então, hoje em dia nós temos estudos em neurociência que são muito conclusivos, são muito objetivos, onde a gente consegue observar, como você já citou antes, Rafael, essa neuroplasticidade, né, o funcionamento do cérebro. O que a gente observa, por exemplo, no budismo, é a ativação de áreas específicas do cérebro que são ligadas à compaixão, né, que são ligadas a esse sentimento da compaixão, do amor ao próximo. O que a gente observa em outras meditações, e hoje em dia o pessoal tem estudado muito mindfulness, apesar do protocolo ser muito difícil, porque você não consegue ter um resultado conclusivo se você não tem um protocolo específico. E um pequeno parêntese aí, por isso é muito importante uma tradição. Uma tradição. Quando você não tem uma tradição, existe a possibilidade do aluno seguinte mudar um ponto daquele conhecimento que foi aplicado. Então isso, no final de 100 anos, 200 anos, 500 anos, a técnica ela tomou uma outra avenida, tomou um outro rumo. Por outro lado, como você também pontuou, é melhor fazer alguma coisa que relaxe, alguma coisa que acalme a pessoa do que nada, não tenha dúvida. Mas o funcionamento do cérebro, como decorrência da prática da meditação transcendental, é muito interessante porque ele é um funcionamento integrado. O que a gente consegue observar é que todas as áreas do cérebro, quando você faz EMT, elas são irrigadas sanguineamente. Não é uma área específica, e a gente consegue ver através de exames de contraste. Não é uma área específica que é enaltecida, e sim o funcionamento, como nós chamamos, holístico do cérebro. Como você deve conhecer, Rafael, o que a gente busca em yoga é aquela experiência que muitos chamam de Sat Chit Ananda, né? Ser consciência de bem-aventurança. É a experiência do ilimitado.
É uma experiência de infinitude, é uma experiência de infinita abrangência. Então, se você tem uma técnica cujo ego, cuja individualidade esteja no controle, se torna muito mais difícil para você chegar nesse valor que transcende o ego, que transcende as limitações do personagem, do indivíduo. Eu estudo meditação há 45 anos. Né? Assim, eu, como praticante da MT, veja bem, eu dedico muitas horas por dia à prática. E para chegar a esse ponto, eu tentei me certificar que essa seria uma boa prática, porque eu não estaria perdendo 3 horas e 20 por dia do meu dia se eu não fosse com a número 1, na minha concepção, modestamente aqui, humildemente. Então, eu procurei estudar muitos sistemas de meditação, e tem muitos sistemas que são absolutamente sérios, que não dependem de respaldo científico, porque isso é um plus, mas não é uma obrigatoriedade. Né? Você pode ter uma técnica aí que não tenha respaldo científico e seja maravilhosa. Nós vivemos numa época onde a ciência ela é muito enaltecida, por isso talvez nós estejamos aqui com esse aspecto muito enfatizado. A meditação transcendental foi a técnica que eu encontrei que a mais fácil. Então, nada de concentração, nada de controle mental, nada de autoindução, zero. É uma técnica que tem um respaldo científico muito bom, que é uma coisa legal, Terceiro, tem uma tradição muito bem estruturada. Então eu sei quem foi o mestre do Maharishi, o mestre do Maharishi, Swami Brahmananda Sarasvati, sei quem foi o mestre dele, Swami Krishnananda. Tem toda uma escadinha, né, para a gente chegar lá atrás, há milhares de anos. Muito legal aí. Em casa tem essa peculiaridade, né? Não, muito legal, muito legal. A gente é muito... O Celso, eu queria que você comentasse, por gentileza, né, um pouco dessa dimensão para a educação, né? Isso, boa. Eu queria comentar, assim, e assim, dizer que eu sou muito, assim, como educador, eu sou muito pragmático. Eu acho que a boa técnica é aquela que funciona com a menor quantidade de crenças possível. Na verdade, quanto mais simples e menos depender de crenças individuais, melhor para a introdução na educação, porque cada um tem sua crença. Mas o que precisa funcionar é a educação baseada em evidência. Eu gosto da meditação transcendental porque ela é, além de muito simples, você não precisa acreditar em nada, basta fazer. E ela tem um protocolo que se adequa a qualquer background, a qualquer nível cultural de estudante e qualquer origem também. Né? Qualquer pessoa que saiba repetir uma palavra, ela tem condição de entrar no estado meditativo usando o protocolo da MT, da meditação transcendental, com muita facilidade. Então, na minha opinião, para a educação não pode ser aquela técnica que só dá um bem-estar. Ela precisa ser a técnica que utilize, de fato, a neuroplasticidade para alterar o cérebro de forma a que o estudante possa ter os benefícios que a ciência comprova que tem. Então, eu penso de forma muito pragmática, eu endosso um pouco as palavras do Kleber, respeitando outras iniciativas, mas aquela que fizer a menor quantidade possível de coisas juntas, né? e que depender o menos possível de crenças, muitas vezes que entram em conflito com as crenças pessoais dos próprios estudantes, mais chance de ser bem sucedida na implantação em uma escola. Legal, eu vou trazer então essa dimensão, porque a gente tem realmente discutido muito isso, né? A diferença entre religiosidade e espiritualidade, entender que nós estamos diante, eventualmente, de protocolos que trabalham o desenvolvimento da consciência. Então, esse é um assunto que nós, né, aí através talvez da BMS, né, que o professor Celso participa, de fazer um amplo debate sobre a introdução disso na educação brasileira, como você disse, através da BNCC e no ensino superior. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, se me permitem, né? Claro. Que acho que foi um caminho muito semelhante quando a gente viajou, Celso, em 2018, eu já vinha praticando yoga dentro da Anima. A gente
trouxe a ideia de que nós, gestores, especialmente, né, na holding, a gente passava por situações de extremo desafio, e aí surgiu uma ideia da gente colocar a yoga e a meditação para os líderes. Depois a gente trouxe para os demais colaboradores, e aí, no ano de 2019, como eu comentei com vocês no início, comecei a oferecer a yoga e a meditação como uma unidade curricular optativa para os alunos, e foi surpreendente que no primeiro semestre eu tive, né, sem muita divulgação, 23 estudantes, e aí eu cheguei a ter já 360 estudantes praticando regularmente, até que a gente transformou isso numa parte do currículo, e isso é muito relevante para a gente, de mostrar que nós acreditamos de fato que a dimensão do bem-estar, da saúde mental e da qualidade de vida, elas devem ser parte da educação dos nossos estudantes, obviamente, e para isso a gente precisa ter os professores não só experimentando, vivenciando, como também sendo educados, né, nesse tipo de lógica. Então, eu venho aqui, acho que corroborar o que nós discutindo, ela ainda, eu falo que é uma inovação de 5.000 anos, né, professores? A gente, quando fala da meditação, é porque a gente está, né, inteligência artificial, simuladores, impressora 3D. Eu falo, gente, não tem nada mais exponencial do que usar a nossa respiração, do que usar a nossa consciência. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela fala de ambos. A gente tem ainda 2 minutinhos para cada um fazer a sua consideração final. Talvez comentar também um pouco da meditação, e a meditação transcendental para crianças. Como é que funciona, né? Então, para a gente encerrar esse nosso debate agora da tarde, muito obrigado mais uma vez pela presença e pelas palavras. Obrigado, Rafael. Acho que o Kleber pode explicar, né? É rápido. Como eu disse para você, Rafael, enfim, o Celso já conhece bastante. A gente tem cursos para crianças que começam a praticar a técnica a partir dos 3 aninhos de idade. Às vezes a partir dos 5 anos de idade, e isso vai até 10 anos, nós chamamos de técnica para criança, tem uma metodologia específica, um protocolo diferente, uma forma diferente de ensino, e é fundamental que algum responsável pratique o método para que essa criança possa ser assistida dentro de casa, né? Nós só ensinamos para a criança quando um dos pais, um dos responsáveis, assume, né, essa função que, como você muito bem citou, dentro de uma escola, de uma universidade, você precisa treinar os professores, você precisa treinar algum monitor, você precisa ter algum monitor. Você não vai deixar a coisa livre, aberta, porque é difícil, né? Não faz parte da nossa cultura. Então a gente tem sim um curso específico para crianças até 10 anos de idade, e de 10 anos para cima, então, o protocolo usado é o protocolo de adulto, é uma técnica específica. Obviamente que o grau de exposição, a explicação sobre a técnica vai se tornando mais elaborada de acordo com a necessidade do aluno, né? Eu, na área da educação, eu vou puxar para o lado da educação. Se for desporto de alto nível, eu vou levar para essa área. Mas o protocolo passo a passo, ele é o mesmo. Funciona desse jeito. E é tranquilo para a criança. Maravilha. Celso? Rafael, agradecer assim, pela oportunidade de participar do painel, aceitar a sua sugestão de colocar a BMS a serviço, né, desse esforço de implantação da meditação nas escolas. Já estamos, inclusive, conversando com a Sociedade Internacional de Meditação a esse respeito. Vai ser uma alegria muito grande poder fazer um piloto e começar, de fato, a transformar as escolas a partir de dentro de cada indivíduo, que é o esforço que a gente sabe que a meditação produz.
Muito obrigado. Gente, maravilhoso, maravilhoso. E a gente espera que, né, a gente sabe dessas novas tecnologias que têm impactado a educação, mas que de fato a gente possa usar talvez esse momento desafiador da pandemia, que tem trazido as pessoas à discussão sobre a consciência e sobre a autoconsciência, para a gente de fato revolucionar através da meditação. Mais uma vez eu agradeço e nos coloco todos à disposição, né, nas nossas redes sociais, redes profissionais, para a gente conversar com todos os educadores. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo carinho, pela delicadeza, gentileza em me ouvir. Enfim, você já é um fera no assunto, né? Mas, de toda forma, muito obrigado aí por sua tranquilidade, gentileza, educação em ouvir minha exposição. Obrigado a todos. Muito obrigada também ao Rafael, ao Kleber e ao Celso por essa conversa incrível e muito inspiradora. Pessoal, no bloco anterior eu compartilhei um QR Code com vocês, um material bem legal da nave à vela, com dicas de como levar a cultura maker para as aulas online da sua escola. Algumas pessoas não conseguiram acessar, então a gente está colocando aqui na tela novamente o QR Code para vocês, porque a nave à vela acredita que o maker está on. Isso significa que, além das atividades mão na massa fora do ambiente digital, a cultura maker também chega aos alunos nas aulas online. Então acesse o QR Code e receba gratuitamente um material exclusivo preparado pela nave à vela. A gente então está encerrando a plenária agora e na sequência teremos os palcos de live, onde estão sendo apresentadas soluções e iniciativas dos nossos patrocinadores. Para acessar, você retorna ao auditório principal e clica na aba de palco de lives e aí escolhe uma das 6 salas disponíveis para assistir. Agora serão as sessões da Inspira, da Microsoft, do CNA, da Lenovo, da FTD e da AWS. Ou, se você preferir, você também pode visitar os estandes na área de exposição, porque tem muita coisa bacana. Inclusive, a EduInfo está sorteando diversos prêmios dentro do seu stand, então corre lá para participar. A gente volta às 5 da tarde com a tão esperada palestra inspiradora. O tema é a educação do futuro para além da revolução digital, que vai ser ministrada pela professora doutora Carla Tiepo. Até já!